Nós estamos de volta com o programa Brasil Cristão, estamos aqui ao vivo. Hoje estamos falando sobre a oração dos pais pelos filhos. E nós temos como convidado hoje Dom Murilo Krieger, que é o arcebispo primaz do Brasil, que fez o primeiro programa de janeiro, né? Primeiro programa Brasil Cristão do ano, e veio aqui fazer o nosso último programa deste ano, né? Falando também deste assunto de família lá em janeiro, né, Dom Murilo? E hoje o senhor vem aqui para conferirmos um pouco os resultados, né, dessa oração e incentivar, explicar, conduzir para um ano novo que vem aí, que chega, né, de mais oração, né, Dom Murilo? Eu me lembro que naquele programa, o primeiro do ano, eu lembrei a força que os pais têm diante de Deus. A força de um pedido de um pai e de uma mãe, ou melhor ainda, os dois juntos, quando rezam por um filho, por uma filha. Por quê? Porque, como diz Paulo, toda autoridade vem de Deus. Então, Deus é que dá a alguém a graça da paternidade, da maternidade. Quando Deus dá uma responsabilidade, a pessoa passa a ter direito diante dele de interceder por aquele seu trabalho ou pelas pessoas que o Senhor coloca em sua vida. Ora, os filhos são um dom de Deus. Então, quando um casal, ou uma mãe ou um pai, quando rezam pelo filho, pela filha, o coração de Deus se abre e ele, eu diria assim, sente-se obrigado a atender. Claro que para Deus é um desejo que haja essa oração, porque Ele quer beneficiar a família. E eu penso que os pais usam pouco dessa força. Às vezes, as pessoas vêm ao meu encontro, como vão ao encontro de outro bispo, de um padre, e fazem um pedido que é justo. Ah, senhor bispo, reze pelo meu filho, reze pela minha família. Eu digo, tá bom, eu vou rezar. Mas se eu tenho oportunidade, eu procuro mostrar o poder que eles também têm e que às vezes não têm consciência. Desde que receberam o sacramento do matrimônio, passaram a ter autoridade diante de Deus. E penso ter falado naquele programa, dado o exemplo de Moisés. Porque Moisés foi escolhido por Deus para reunir o povo no Egito e levá-lo em peregrinação à Terra Santa. Moisés não quis, lutou contra. Ah, eu não sei falar, pega o outro. Ah, eu não tenho jeito, eu não tenho capacidade. E Deus, não, é você. A partir do momento em que, então, Moisés assumiu a sua responsabilidade, passou a ser ousado diante de Deus. Gritava, falava, Senhor, o povo está passando fome. Olha aí, estão aí, trouxesse eles no deserto para morrer. E reclamava, mas assim quase num tu a tu. Nenhuma vez Deus chamou a atenção de Moisés. Em nenhum momento disse, diminua o tom, seja mais humilde. Nada. Ao contrário, Deus atendia, porque Ele que havia dado essa responsabilidade para Moisés. Então um pai, uma mãe, pai e mãe, quando reza pelo filho, tem um poder que desconhece. É quando está doente, quando está alguma dificuldade, quando se desviou. E daqui a pouco a gente pode até voltar ao exemplo clássico de Santa Mônica, né? Santa Mônica é uma santa que teve como alguém quem preparou, diria assim, o material da canonização dela, que era na época canonização popular, foi o próprio filho, com o testemunho belíssimo que deu dela. Testemunho, ele era o testemunho. É verdade, ele era o testemunho vivo, mas depois disso as palavras dele falando da mãe são de uma sublimidade única. Então, eu diria assim, nós temos que... E aí eu pergunto para você que é pai, que é mãe, você que me escutou quase um ano atrás, no comecinho de janeiro, você colocou em prática aquela minha sugestão, orientação, você realmente reza com insistência e confiança pela sua família? Sempre é tempo de começar. Deus tem uma paciência infinita conosco. Então, mais do que ficar lamentando o passado, talvez não bem utilizado, vamos começar. Vamos começar.
O caminho da santidade é agora, é hoje. E aí eu tenho certeza que os testemunhos desta oração vão se multiplicar. Vamos ver então um vídeo sobre Santa Mônica e Santo Agostinho para ilustrar isso que Dom Murilo falou? A oração de uma mãe é tão poderosa que pode converter a vida de um filho? Olha, você me pegou bem na porta da igreja. Eu estou vindo por esse motivo, tá? Eu acredito que sim, tá? Vale muito, principalmente quando a mãe tem muita fé e muito amor no coração, né? A mãe tem o poder, né, ela tem a fé que muitos filhos não têm. E a oração dela serve para ela e para o filho. A mãe é uma coisa sagrada, né? Que ela, eu acho que ela fala sem... Não tem outras palavras, né? Só a mãe mesmo para dar exemplo. É tudo, né? Mãe é mãe, né? Assim, a força da oração dela pode converter o filho a melhorar de vida, ou se tiver algum vício, alguma coisa, eu acredito que sim. Pode. 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 Porque aconteceu isso comigo e meu filho. A mãe, ela passa segurança, né? E tudo que ela fala acontece. Para começar, a Maria já foi a mãe de Jesus, né? Você vê que Maria colheu Jesus no seio e, né? Então a mãe, os filhos podem muito ouvir a mãe e tem poder de mudar a vida dos filhos, que a mãe é escolhida de Deus. Imitando o exemplo de Maria, Santa Mônica foi modelo de esposa e mãe cristã. Após ter sofrido muito com seu marido, Santa Mônica não se cansou de rezar pela conversão do filho Agostinho. Eu acho que a mãe tem uma força assim, dentro dela que transmite e leva o filho a melhorar todos os seus pensamentos. Mas ele também tem que se ajudar, porque se só a mãe rezasse era uma maravilha, né? Mas não é isso que acontece. A outra parte também tem que estar envolvida. Fique tranquila, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Foi esta a resposta de um bispo amigo a Santa Mônica. A conversão viria anos mais tarde com a ajuda de Santo Ambrósio, bispo de Milão, que muito impressionava Santo Agostinho. E a oração de sua mãe foi tão poderosa que fez de Agostinho santo e doutor da Igreja. Nos dias atuais, Santo Agostinho continua fascinando, através do testemunho de seu encontro pessoal com Deus, que aconteceu em seu próprio coração. Santo Agostinho e Santa Mônica, alcancem-nos da Santíssima Virgem, Mãe de Jesus e nossa, a verdadeira paz e a vida feliz. Assim seja. Então, Dom Murilo, se tivéssemos mais Mônicas, né? Teríamos mais Agostinhos. Eu penso que, junto com a oração, um dos valores fundamentais na convivência de uma família é o perdão. Aliás, não se pode falar de oração sem supor o perdão, porque o perdão é a capacidade que temos de imitar Deus. A atitude humana normal é vingança e retribuir o mal com o mal. Perdoar é divino e é base de uma oração. Quer dizer, criar uma convivência, que aí vai ser muito importante o testemunho do casal, do esposo com a esposa, que eles vivam um ambiente de perdão permanente. Eu diria mais, que criem uma cultura de perdão, que seja algo normal. E os filhos vão ver isso. Aliás, os filhos olham mais do que os pais fazem, o como eles vivem, do que dar atenção às suas palavras. Muito então, mais, né? Muito. Se eles veem que
que é normal eles se perdoarem, até rirem às vezes de um erro. Isso alivia o coração deles e eles aprendem a perdoar, que perdoar é uma atitude normal e necessária. Eu não posso imaginar um casal que se uniram, saíram de ambientes diferentes, com formação diferente, já psicologia diferente, masculina, feminina, se unem e vivem brigando. E vivem querendo um derrotar o outro, um tentar mostrar que é vencedor. É ridículo isso. Quer dizer, não se entendeu nada. Já o perdão aproxima as pessoas e faz com que a gente seja humilde, porque, puxa, eu errei, ela errou, vamos juntos crescer e ensinar os filhos a se perdoarem. É muito importante. E aí, o perdão cria o clima de oração, porque, bem, nós somos limitados. Sem uma ajuda divina, não iremos longe. Então, juntos se unem em oração, tanto que a igreja ensina isso. Na missa, como é que começa depois da saudação? O ato penitencial. Já é a primeira coisa, né? Eu quero me aproximar de Deus, mas devo me aproximar com o coração renovado, disposto a perdoar, para receber o perdão. Porque nós é que pedimos do Pai Nosso, aliás, Jesus colocou em nossa boca o pedido: perdoai-nos como nós perdoamos. Então, perdão e oração estão intimamente ligadas entre si, a ponto de Jesus falar do perdão na mais bela oração que nos ensinou o Pai Nosso. E é uma condição, não é uma sugestão, né, Dom Murilo? Isso mesmo, é condição, é base. Quer dizer, nós seremos perdoados por Deus na medida em que nós perdoarmos. E perdoar faz bem, rejuvenesce, alivia. Porque hoje há muitas pessoas que têm a tendência de fazer de seu coração um freezer, onde guardam ressentimentos, raiva, ódio. Isso tudo depois se manifesta no trânsito. Eu sou de uma cidade, moro numa cidade, Salvador, que tem coisas belíssimas em termos de natureza, comida, de igrejas. Agora, o que eu noto é que as pessoas estão muito tensas no trânsito. Qualquer coisa, qualquer cortada, podada um do outro, já nasce brigas de palavrões e mortes. Eu falo de Salvador, morte, né? Mas tem muitas outras cidades. Ele é sinal que as pessoas elas não estão propensas a perdoar. Não estão propensas a pensar no bem do outro. Parece assim que a lei fundamental é ser vencedor, é derrotar o outro, é sair por cima. Isso é ridículo. Se Deus fizesse assim conosco, pobre de nós. Nós estaríamos perdidos, né? Literalmente perdidos. Dom Murilo, e uma pessoa que perdoa, ela fica menos doente, né? Sem dúvida, porque eu falava antes de um freezer. Guardar ressentimento no coração, aquilo fermenta. Fermenta. E apodrece aquilo ali, né? Agora é bom lembrar o seguinte, muita gente confunde o perdão com esquecimento. Porque acha assim, a pessoa me ofendeu, perdoei, mas agora me lembrei de novo. Isso é normal. Quer dizer, se eu me encontro novamente com a pessoa, a mágoa que ela me causou tempos antes volta. Isso é problema de memória. A melhor prova que a gente tem de que perdoou alguém é quando reza pela pessoa. Porque se eu rezo por alguém que me ofendeu, depois eu vi, não, tá certo, eu tenho razão. Ela não tem, mas eu vou rezar, ela precisa do meu perdão. Eu estou querendo o bem. Rezar é querer o bem da outra pessoa. Se eu estou querendo o bem, é porque perdoei, mesmo que a imagem, mesmo que lembre, né? Mesmo que lembre. A gente não perdeu a memória, né? A gente não tem amnésia, então a gente lembra. lembra. É o lado humano. Mas isso não é... Deus olha o seguinte, o perdoar é querer perdoar. É uma decisão minha. E essa decisão, por exemplo, se concretiza, claro, num gesto de eu encontro do outro, de olha... Tudo bem, vamos nos reconciliar, um abraço e tal. E as festas são muito boas para isso. Natal, Ano Novo, são ótimas para isso. Olha, nós estamos entre um e outro, né? Entre um e outro. Ótimo. E além disso, a festa da Sagrada Família, que normalmente é no domingo entre Natal e Ano Novo, que este ano vai ser no sábado agora. Então, são ocasiões excelentes para a gente abraçar e com um abraço
passar uma borracha Um abraço de verdade, né, Dom Murilo? Verdade. Aquele abraço de amor, de verdade, né? Então, vamos nos fazer essa pergunta? Você faz aí para você, eu faço para mim e a gente se faz essa pergunta. O nosso coração é um freezer? De coisa negativa? Um freezer lotado lá. Todas as gavetas estão cheias. Nossa, gente, então a gente tem que descongelar isso aí, né? Antes do fim do ano. Antes do fim do ano. Nós temos que limpar essa semana. Essa semana tem que limpar. E é necessário para que a nossa família seja abençoada. Claro. Pais e filhos, filhos e pais. Porque Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus nunca se decepciona com as pessoas. Porque Ele sabe de como é feito o nosso coração. Ai, Dom Murilo, repete, por favor. Deus nunca se decepciona com ninguém. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos, de que nós somos capazes. Então, se eu erro, Ele sabe da minha fraqueza. Então, Ele me perdoa. Não é assim que Ele se enganou comigo. Ah, o Murilo é espetacular, a Maria do Rosário, nossa, já é santa. E Nossa depois, Senhora. com um ato nosso, a gente mostra que não é pisou na isso. bola, né? Deus Ele sabe que a gente é fraco. Aliás, Ele veio ao nosso encontro justamente por causa disso. E Jesus foi claro que o médico está em função do doente. Os bons não precisam de médicos. E Ele é o divino médico. Então, se Deus nos perdoa, nos aceita como somos, como é que eu não vou aceitar meu pai, minha mãe, meu irmão? Então, eu diria assim, temos agora que superar essa mania de querer sair por cima. Isso é o orgulho nosso, e o orgulho não é de Deus, é do demônio. É do demônio. Aliás, a queda dos anjos foi isso, o orgulho, querer ser como Deus. A humildade derrota qualquer coisa. A humildade toca o coração de E a Deus. humildade está junto com o perdão, né? A humildade está junto com o perdão. Olha, eu quero agradecer as participações que estão chegando em grande número aqui. E de Santa Catarina, viu, Dom Murilo? De Mafra, Santa Catarina, Maria de Lourdes Cristófes está mandando aqui uma lista de nomes. Graças a Deus ela está mandando. E também a gente tem que dizer muito obrigada porque acabou de se tornar uma sócia. Muito obrigada, viu, Maria de Lourdes? Deus abençoe. E de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Heloísa Cleonice Madruga Rodrigues acabou de se tornar uma sócia também. Muito obrigada, viu, Heloísa? Deus abençoe você cada vez mais. Nós estamos recebendo aqui, Dom Murilo, muitos nomes. Muitos nomes. Olha só, a Dionísia Rita da Silva, lá de Recife, Pernambuco, né? Ela está mandando uma lista de nomes aqui. Tenho certeza que são pessoas da família. De Curral de Dentro, Minas Gerais, a Neuza Oliveira, também uma lista de nomes. E hoje nós estamos falando da oração, do poder da oração, principalmente dos pais pelos filhos. Por isso estamos recebendo listas de nomes aqui. Famílias inteiras. Nós temos até a Sagrada Família aqui para ilustrar, né, Dom Murilo? Vou lembrar, Maria do Rosário, que para Deus, o fato de eu rezar por 10 pessoas ou por 500 não faz diferença. Ele é infinito na sua misericórdia. E quanto mais ele vê que eu tenho um coração universal aberto, mais ele se alegra, porque ele quer que a gente se ame. E uma forma bonita de expressar o amor é justamente assim, rezando pelas necessidades. E do mais, Deus é aquele que gosta de nos enriquecer com seus dons. Ele sabe da nossa miséria e quando a gente lhe pede... Aliás, é uma coisa que eu sempre me impressiono no Pai Nosso. Jesus nos ensina a pedir grandes coisas. Assim, até exagerar, né? Se a gente pensar... Venha a nós o vosso reino, santificado seja o vosso nome, o pão nosso dai-nos hoje. Jesus nos ensina a pedir grandes coisas, imensas. E quando eu peço, eu estou glorificando a Deus. Estou dizendo, Senhor, Tu podes fazer uma coisa por alguém que eu amo, que eu não posso fazer. E como é que Deus vai dizer não? Ele mesmo que ensinou, né? Ensinou assim. E ele, acho que pensa assim... E ele acredita, né? Ela acredita, ele acredita no que eu estou falando. Sim. Confia, né? A confiança, né, Dom Murilo? E a oração não é nada mais, nada menos que isso, né? É colocar-se diante de Deus.
Eu já falei mais de uma vez que um repórter perguntou a Madre Teresa de Calcutá: Madre Teresa, o que é rezar? Ela parou um pouco e disse: rezar é escutar Deus. Aí o repórter ficou curioso. E o que é que Deus lhe fala quando a senhora o escuta? Ela parou de novo e disse: Ele não fala, Ele me escuta. E se você não entender isso, nem eu vou ser capaz de explicar-lhe. Algo contraditório, mas é tão certo. Isso que falta no mundo de hoje. A pessoa parar, criar um ambiente de silêncio para escutar Deus. A gente, como temos uma vida muito agitada, podemos transportar esta nossa agitação para o momento de oração. E aí, se perguntar para 10 pessoas o que é rezar, talvez 8 vão dizer, é falar com Deus. Sim, é verdade, mas é escutar Deus, é criar um clima para deixar Deus falar ao meu coração. E ele fala, claro que eu tenho que criar um ambiente de silêncio, porque a minha vida, a minha imaginação estão ali borbulhando. E se eu não consigo, às vezes, me focar em Deus, o foco em Deus que é essencial. E aí ele vai falar, e aí a gente vai entender. E ele fala. E muito. E ele fala. Ele fala, basta a nossa parte, né? A nossa parte tem que ser feita. Anaíse Araújo Santos Ferreira, de Serrinha, lá na Bahia, Dom Murilo, Bahia, lá do seu estado, Serrinha, lá na Bahia, mandou uma lista de nomes e acabou de ficar sócia. Obrigada, viu? Obrigada, Anaíse. Também de Santa Catarina, Bandeirantes, Salete Trevisan Testolin, mandando aqui a sua participação, pedindo oração, mais pedidos de oração. Eu fico tão feliz quando vem pedidos de oração, Dom Murilo, porque Deus deve falar assim, eles creem em mim, eles confiam, eles querem, eles estão atentos, né? Por aqui vai se formando uma grande família, né? Através do século XXI. Quer dizer, às vezes, uma hora você fala de Pelotas, outra hora fala lá de interior de Minas, outra hora... Isso tudo mostra que... De Bahia, de Rio de Janeiro... As distâncias geográficas desaparecem em torno do amor a Cristo. E é lindo isso, né? E a gente sabe que a oração tem poder. Há 15 anos nós rezamos aqui, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Há 15 anos. E quantas graças e bênçãos têm sido derramadas. Por isso a gente vai ver agora o testemunho ilustrado da revista Brasil Cristão, para você partilhar, né? Para a gente partilhar esse testemunho e para você que ainda não pediu, que ainda não fez essa oração, fazer e conquistar o coração do nosso Deus. Vamos ver juntos? Meu nome é Paulo de Aguiar, sou funcionário da Associação do Senhor Jesus desde 1991. E uma graça muito grande aconteceu em minha vida, através das mãos ensanguentadas de Jesus. Em 2016, ao podar uma árvore para a Associação do Senhor Jesus, algo terrível aconteceu. Caí de uma árvore de 4 metros, bati a cabeça e fiquei inconsciente. Ele está tendo uma parada cardíaca. Vamos levá-lo imediatamente ao hospital. O estado do seu marido é muito grave. Avise toda a família, pois ele tem apenas algumas horas de vida. Então minha esposa, minha irmã e os funcionários começaram a rezar a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. E o milagre aconteceu. Sobrevivi e depois de um tempo de internação, graças a Deus, me recuperei, sem nenhuma sequela. Alguns meses depois, voltei para minha família e para o meu trabalho. Obrigado, meu Deus. Olha, a gente fica emocionada com esse testemunho, porque nós vivenciamos toda essa história aí do Paulinho, que é um funcionário muito querido aqui. Dom Murilo, há muito tempo ele trabalha, quase 20 anos trabalha aqui na associação.
E ele levou esse tombo, vai fazer acho que 3 anos agora, no começo de janeiro. E realmente, na época, eu tô com vontade de chorar, de lembrar, sabe? Nós nos unimos de uma forma tão intensa, rezando a novena por ele, rezando de manhã, de tarde. E Padre Eduardo foi lá abençoá-lo várias vezes. E pelo que os médicos falaram, o testemunho aí foi rápido, né? Mas se ele sobrevivesse, ia ter muita sequela, mas muita mesmo. E hoje, quando você chega aqui no domingo, no programa Louvemos, sabe quem abre o portão logo de manhã? É o Paulinho, que toma conta de toda essa parte aí e faz muito serviço aqui. Tudo que a gente precisa, a gente fala, chama o Paulinho, e ele vem arrumar. É o tal do quebra-galho, no verdadeiro sentido. Ele é um funcionário exemplar, e realmente o Paulinho renasceu, Dom Murilo. Dom Murilo, e eu tenho que dizer isso ao senhor e a você, viu, Cida, esposa do Paulinho, você, Paulinho, que eu sei que está assistindo o programa, seus filhos, nós amamos você, viu, de todo o coração, e queremos agradecer mais uma vez a Deus. E você que ainda não rezou, que ainda não pediu, acredite, né, Dom Murilo? Sim. Acreditar é confiar em Deus. É colocar nele a nossa segurança, nele a certeza de que sairemos vencedores. E quando eu faço isso, Deus vem ao encontro da minha fraqueza e faz aquilo que, como disse o anjo a Nossa Senhora, aquilo que parecia impossível, mas a Deus nada é impossível, nada. Nada é impossível para o nosso Deus. Então aproveita esse pequeno intervalo agora, liga 0800 777 0021, ou manda o seu e-mail, já recebemos e-mail aqui também, brasilcristão@rs21.com.br, e mande a sua intenção. Dom Murilo daqui a pouco vai fazer uma oração especial pelos que participaram, por você que está assistindo também, e nós vamos nos entregar completamente ao nosso Deus. Então aproveita esse tempinho, vai lá, liga, manda e-mail e partilhe conosco esse programa. Tem sorteio também, né? Dá tempo de mostrar aí o que a gente vai sortear hoje no final do programa? 10 novenas das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Você viu o poder da oração, né? E este livro, Labirintos Familiares, Problemas, Soluções para a sua família, que é de Deus. Então a gente vai agora para esse intervalo e já volta, tá bom? Até já! Na coluna do Vida e Saúde deste mês, Frei Rinaldo Stecanella nos escreve sobre uma doença crônica chamada psoríase. Descubra quais são os sintomas e que especialista procurar.